A parte que eu vou falar, vou tentar falar de maneira bastante prática. Quando o paciente chega com cefaleia, é comum que quando está presente, apesar que a gente quer perguntar onde que está a dor de cabeça, às vezes é comum que fala que toda a cabeça, holocraniana, ou você não consegue determinar exatamente quais são os locais que você sabe que eu aprendi. Então, o que faz? Eu acho que uma das melhores coisas, eu acho que uma fórmula geral para começar a determinar é a gente fazer uma regulagem geral, tipo F3 e G4, que a gente fala de abrir os 4 comportas, regulando o Yin e o Yang. Tá? E depois, como a cefaleia, geralmente, então, é o Yin-Tang e o Tumba 14. Praticamente esses 4 pontos, ou seja, são 6 agulhas que eu ponho a agulha na primeira instante, provavelmente já é suficiente para o paciente se acalmar e definir melhor o quadro. Porque é comum que o paciente chega, você pergunta, nossa, dói toda a cabeça, estou muito estressado, tem múltiplas queixas. Então, o que eu faço? Essa fórmula geralmente é suficiente para o paciente definir melhor. Por exemplo, depois disso, quem sabe que 5, 10 minutos, o paciente já consegue definir, estou mais tranquilo, agora incomoda bastante aqui ou aqui. Ou seja, ele te dá uma direção melhor. Então, esses pontos aqui, no fundo, eu não estou querendo tratar a cefaleia, mas estou querendo definir melhor qualquer caminho que eu devo seguir. Porque o caminho que a gente sabe, segundo o conselho da medicina chinesa, são esses aqui, né? Ou podemos usar a cefaleia de acordo com os nomes chineses, cefaleia tipo Taiyang, Shaoyang, Yangming, ou Taiyang Gongquan, ou melhor, mais prático, as regiões. Tá? Paciente que queixa do tipo Taiyang, geralmente, quando está mais tranquilo, ele consegue definir que a região que te incomoda mais, geralmente é o hospital, a parte posterior. Geralmente são pacientes que têm geralmente uma rigidez grande na região cervical e pode irradiar talvez até a parte da fronte. Mas é bem evidente que toda essa parte posterior tem uma rigidez. Shaoyang é o que a gente talvez conheça mais. Então, cefaleia localizada na toda a região lateral. Tá? Na parte de Yangming, é comum que se sente que ou mais perto daqui da fronte, e do Chen, geralmente é holocraniano, ou talvez sente uma sensibilidade maior nessa parte. Então, esses são, digamos, depois que a gente faz uma abaixada da poeira, a gente consegue definir quais as áreas que vão atuar. E para atuar, geralmente, se for do tipo Taiyang, ou seja, do tipo mais hospital, eu vou pelo meridiano. E eu uso bastante tranquilamente o conceito da medicina chinesa, já que é no meridiano, ponto local distante. E ponto posterior, geralmente, se for no caso do tipo hospital, então, geralmente é o meridiano de bexiga, tá? E nessa região aqui, então, nessa região aqui, então, temos a bexiga 10 e BB 20. E depois, geralmente, o mesmo tipo energético Taiyang do membro superior e inferior. Podemos, às vezes, eu até explico de que isso são mais para tentar relaxar o local. E o ponto mais distante, ele tem uma ação maior sobre o córtex. Tá? Então, a gente tem um tratamento local e depois usamos para reforçar os pontos à distância. O mais comum que a gente encontra no consultório, logicamente, é do tipo Shaoyang ou da região lateral, temporal, parietal. E local, já que é lateral, então muitos dos pontos do via biliares. Tá? Então são os pontos locais. Ponto local, na medicina chinesa, às vezes a gente pode esquecer um pouco o conceito do meridiano. Ponto local é local. Todo ponto local tem ação local. Tá? Não importa se está dentro do meridiano ou não. Se está dentro do meridiano, provavelmente é mais comum aquele ponto é sensível, mas não necessariamente.
Cada paciente é um paciente. Então, eu uso pontos locais, tá? E é comum a essa BB12 também, aqui a lateral, e um ponto à distância. E no caso de Yang-Ming, é muito comum mais a parte frontal. E parte frontal, eu diria que a gente vai tentar explorar mais o meridiano do estômago, ou a parte de frente, tá? E mais o ponto à distância. Do tipo Chen, geralmente é do tipo holocraniano. Tá? Talvez de todos os tipos, eu acho que um pouco mais complexa, porque eu diria que o primeiro tipo, o Taiyan, o que se concerne a meridiano de bexiga e do tipo VV, são os mais comuns que a gente trata. E eu posso dizer que com bastante convicção é fácil tratar. Terceiro é mais complicado, e esse aqui é um pouco mais complicado, porque geralmente é equilíbrio interno. Já que é o meridiano Yin, então envolve um equilíbrio interno muito mais complexo, que talvez a gente vai discutir durante o nosso talk show. Tá? Mas se tem reflexo aqui orocraniano ou na ponta, então a gente utiliza a teoria da ponta por ponta. Então, toma 20, se precisar ao redor, que é Hetneck 1, tá? E ponto de disparo sempre é VV20, e o ponto à distância é o local, que é o oposto, bexiga 67. Tá? E o mesmo tipo de energia, Taiyan, então bexiga com ID, já que a ponta é o fígado. Tá? Normalmente, como o paciente que vai buscar no consultório, são produtos dos três, ou vários problemas associados. Então, só a agulha alivia, mas a gente tem que fazer vários outros tratamentos juntos. Tá? Então, normalmente, bem resumidamente, tem rigidez muscular, eu uso eletroacupuntura. Tem rigidez e tem uma edema subcutânea, eu uso ventosa. Muito sedentário, exercícios, que na medicina chinesa é o Qigong. Ervas, se puder, sempre é bom para todos. Quem tem estresse, não tem dúvida de que massagem um pouco de cafuné é muito bom. E quando também estresse, auricular sempre também ajuda. Tá? Quando os problemas são mais simples, talvez eu diga que com a acupuntura eu resolvo. Mas se for mais complicado, vamos tentar provavelmente resolver alguns problemas a mais. E eu vou dizer que na primeira sessão, se você tem confiança, na primeira sessão, pode ter certeza, paciente, não importa que tipo de problema, venha com dor de cabeça, só fazendo o diagnóstico pela medicina chinesa, eu provavelmente consigo a média acima de 70. Ou seja, se for primeiro ou segundo, eu consigo mais, mas infelizmente terceiro, quarto, abaixo minha média. Então, a média está nos 70%. Tá? Obrigado.